Grande Fala, beleza? Álvaro! Deixa eu Como é que tá, meu arrumar irmão? essa Tudo aqui que tá bom? meio por baixo. Eu não sei se você conseguiu ouvir o que eu estava falando antes, Álvaro. Eu fiz um desafio da galera que é o seguinte: adivinhar qual personagem o Álvaro parece. Vamos ver se vai ter alguém E ligado aí nisso. Com quem o Álvaro e eu não parece, sei, turma? talvez eu queira Aí, ó, acertar o já acertaram, Banco ó. de Espanha. Porra, professor da É isso aí. contabilidade, Casa de Papel. Aí, ó. É o professor Já da estou Casa de sempre Papel. pronto aqui para cometer o crime. Na verdade, assim, eu não boto a mão em nada, né? Só o povo que por conta própria. Eu Só só dá dou a ideia ideia errada, errada, né? exatamente. Você está me ouvindo bem aí? Muito bom. Então, meus amigos, estou te ouvindo muito bem. Top Você aqui, está bem? tranquilo, tranquilaço. Galera, vocês estão ouvindo com a gente, por gentileza, se estiver ouvindo bem, dá um ok, um joinha aí, só para a gente saber se está tudo legal. Álvaro, obrigado, meu amigo, pela contribuição. Você está aí comigo nessa noite, contando tua jornada, ajudando contadores. Você já vem fazendo isso há muitos anos. Então, quero te agradecer por hoje, mas quero também te agradecer por sempre, né, por esses últimos anos que a gente está juntos. Eu vou contar uma história de bastidor. Eu lembro uma vez, cara, devia ser 2000 e, sei lá, 2007 ou 2008, início de 2008, que eu estive no Rio e a gente foi no teu escritório, você nos recebeu bem pra caramba. E aí a gente conversava de várias coisas, a gente estava se aproximando, formando essa amizade, né? E aí era época de imposto de renda, lembrei, época de imposto de renda. E você tinha feito um manual, cara, que na época era maneiro pra caramba. Eu sei que depois você melhorou pra caramba esse método, né? Depois de ver uma planilha dinâmica, aquela coisa toda. Mas um manual que ensinava o cliente que tipo de informação, que tipo de Eu documento ele precisava acho que eu mandar para a chamava de contabilidade. E era checklist uma parada essa muito época bem aí. É. um checklist, né? Era uma parada muito, cara, na época muito sofisticada, sabe? Com informações bem detalhadas e bem explicado. E, pô, é uma parada que é quase que um ouro, né, porra? Ele pegou esse ouro e falou, Pedro, toma aí, é isso que a gente faz. Esse o documento que a gente usa, é isso que a gente manda para o cliente. E aí, cara, aquele dia você me deu uma grande aula, que é a aula da contribuição, né, da generosidade. Você não ganhou nada com aquilo de me dar aquela ferramenta. Muitos viriam que você iria perder, né? Porque, pô, tô dando para um concorrente uma ferramenta que eu uso aqui dentro. E aquele dia foi uma grande aula. Eu tenho esse documento até hoje, a gente aprendeu muito com ele, inclusive. Então, quero relembrar esse capítulo, essa passagem que nós estivemos juntos, que mostra o grande homem que você é há muito tempo, né? Não é de hoje que a gente se conhece e não é de agora que você tem ajudado outros contadores, né? Você faz isso diversas vezes. Então, meu amigo, obrigado aí pela amizade, pela parceria, pela contribuição. E quero já passar a bola para você, pedindo para você contar como você começou na contabilidade. Mas mais uma curiosidade, como é que a gente se conheceu? Conta essa história aí para Cara, a a gente galera se aí. conheceu porque tem uma empresa, né, que é originalmente aqui do Rio, que é o Nibo, né? A Nibo software aí de gestão Verdade. financeira e o Nibo, por coincidências do destino, ficava a 100, 150 metros aqui da minha sede, de onde eu estou agora, né? Então, assim, eu acabei conhecendo o Nibo através de um colega nosso aqui do Rio, que chama Richard Guedes, querido amigo. É mesmo com o Tu Richard? conhece o Richard? Olha, Pô, o Richard eu também conheci é um ele. cara completamente fora da curva, né? É, cara, pensa na pessoa que pensa fora da caixa é o Richard, né? E eu me lembro que eu fui no Proagis do Sescom e ele estava lá e eu estava reclamando que era muito difícil de receber as informações financeiras do cliente. Ele falou: resolvi isso aí, ó. Tem um negócio do Nibo aqui, você vai gostar. Aí eu conheci o Nibo, né? Comecei a frequentar ali a sede do Nibo, que era muito perto, me identificava muito com o clima de startup do Nibo. Eu me lembro que eu fiquei chocado a primeira vez que eu entrei no Nibo, porque eu cheguei lá no terceiro andar, era uma área grande, né? Devia ter, sei lá, 150 metros quadrados. Eu abri a porta, tipo assim, as pessoas estavam trabalhando, é como se eu estivesse, sei lá, invadindo uma sala privada. Não, não tinha ninguém para me receber, não tinha nada. As pessoas, tipo assim, não tinha recepção, não tinha. Tudo aquilo foi muito chocante para mim. E eu entrei assim,
Naquela A gente já época, hoje em acostumou, dia é. até A gente já depois a acostumou com gente isso aí. viveu e mas é chocante. Você entra e não. Eu lembro, eu estive nessa sede também, eu também fui muito impactado na época, que foi quando a gente se conheceu, você vai falar logo logo, que tinha como se fosse um vitral, né, assim, um As vidro, metas e da lá tinha empresa, os os valores do indicadores, Nibo, sabe? é, tudo Cara, era escrito muito nos vidros legal, do né? fundo, né? Sensacional. É Aí, assim, isso aí eu aí, lembro que eu vidro do entrei fundo. e logo à esquerda tinha uma mesa, assim, que tinha um monte de comida, um monte de coisa que todo mundo colocava ali. Eu entrei, achei aquilo tudo, né, um ambiente sensacional, né? E gostei muito e conheci o Gabriel Gaspar, né, que é o CEO do Nibo, e eu me lembro que ele estava numa jornada de tentar conhecer os contadores, né, e aproximar eles do Nibo e tudo mais. E ele inventou um negócio, cara, que até hoje aquilo me impactou, porque eu fico pensando que a gente tem que fazer coisas assim, né, para atrair o nosso cliente. Ele começou a, praticamente semanalmente, montar uma chopeira nas quartas-feiras, falou, ó, toda quarta-feira é happy hour do contador, é só chegar. E a gente foi se conhecer num desses Muito bom, chopps né, do cara? Nibo. Me lembro perfeitamente que você. O dia específico foi um dia que ele selecionou para distribuir umas premiações, né? E você foi Sim. lá ganhar a sua premiação. Já não me lembro nem o título que ele. Eu não sei como é que se você sabe dessa história. Vou contar um bastidor também. Como é que eu cheguei no Nibo? Legal, não conheço, não Que conheço. Essa é boa. lá no Nibo, eu acho que eu não te contei essa história. Lá no Nibo eles tinham uma funcionária que era a Fernanda. Fernanda é uma pessoa muito querida. Ela é casada com um amigo meu de infância, que quem não sabe, eu nasci no Rio de Janeiro, morei lá até minha adolescência, praticamente, início da adolescência. Então eu tenho amigos lá de infância. A Fernanda é casada com o Felipe, esse amigo meu de infância, e era funcionária do Nibo. Cara, naquela época, isso era 2005 para 2006, eu comecei a fazer vídeos na internet. Então, olha só, galera, quanto tempo eu estou fazendo vídeo? Desde 2005. Só que na época eu não falava com contadores, na época eu falava com empresários. Eu tinha um canal chamado Gestão de Sucesso. Era um canal que eu Esse canal levava não conteúdo conheci, gestão de para sucesso. empresários. Eu acho que É. pouca gente do mercado contábil conhece. Se você procurar no YouTube, até acha. Gestão de sucesso. Você vai ver um rapaz um pouco diferente de mim, com menos peso, né? Algum estilo de diferença, né? Algum estilo de diferença, tá bom? E aí, cara, eu fazia vídeos na internet, mas assim, vídeos do que eu aprendia na minha jornada, que eu aprendi nos cursos que eu fiz e tal. E teve um vídeo específico, eu não lembro exatamente qual, mas olha que coisa legal, a Nibo tinha uma rotina dos funcionários compartilharem conteúdos entre si. A Fernanda pegou esse vídeo e rodou nessa reunião. E a galera adorou esse vídeo, achou muito legal, é muito pertinente com a situação que o Nibo vivia na época. E os caras entraram em contato comigo e começaram a me conhecer. E foi quando me convidaram para esse happy hour, que era um happy hour especial, por conta dessa premiação que foi feita. Na real, eu não fui premiado, quem foi premiado na época era a Fernanda Rocha, que a Fernanda já tinha conteúdo para contadores na época. Eu fui como convidado também, recebi uma premiação lá de convidado, mas não era exatamente premiado por algo. E foi muito legal, cara. Eu devo muito isso ao Nibo. Eu não sei se a galera sabe disso, mas o Nibo foi quem me lançou para o mercado contábil. Porque o Nibo foi a primeira empresa que acreditou em mim, que me deu voz e palco, entre aspas, né? Fiz webinars com ele, acho que 2 ou 3 webinars com o Gabiru. Participei do Nibo Conference em 2017, que foi o primeiro evento contábil fora as entidades, né? Aquela coisa que tinha antigamente, muito política, muito formal. O Nibo Conference teve coragem de fazer uma conferência completamente diferente. Eu me lembro, como ontem, do sentimento que eu tinha daquela galera. E, assim, aproveitar, né, Álvaro, esse bate-papo, eu não sei se você sabia dessa história de bastidor, como é que eu cheguei na Nibo, mas a Nibo foi um presente que o Papai do Céu me deu, e que se não fosse a Nibo acreditar em mim lá atrás, certamente eu não estaria aqui hoje. Certamente eu não... Talvez eu continuasse até hoje falando com empresários, não sei se eu teria sucesso com isso ou não. O destino é uma coisa muito louca, né? A gente não sabe o que acontece, né? Mas foi muito legal. Mas é isso, acabei te cortando, mas eu queria te Vou, contar essa história, como é que eu cheguei no Nibo, e a gente se conheceu nesse exatamente. dia, né? Vou Nesse conectar aí chopp. Você que estava lá você e dava disse, um né, parceiro. que agradece ao Nibo porque foi o caminho que você fez para estar aqui hoje, né? E você falou, né, que eu, naquele dia te dei lá todo aquele checklist de imposto de renda e tudo mais.
E eu vou te dizer que eu estou aqui hoje por causa daquilo, né? Foi por causa daquilo e de tantas outras compartilhamentos que eu fui fazendo que eu me tornei uma pessoa que tem alguma relevância. A minha relevância foi a partir disso. Então, compartilhar, né? Eu acho assim que quando você compartilha uma ideia, principalmente, você não perde nada, cara. Você não perde absolutamente nada, não é nem um bem corpóreo, né? Então, e também acredito que a gratidão é o segredo da felicidade. Então, se você é grato pelo que você tem, você distribui tudo que você pode, cara, você vai ser feliz. Com ou sem dinheiro, com tudo, você vai ser feliz, cara. Até sem saúde, cara. Tem gente que não tem saúde, que é todo ferrado, mas, enfim, tirando um pouco o. Poder uma mensagem importante essa aí. É verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas talvez por esse relacionamento a gente cresceu juntos. Hoje estamos aqui juntos e olha só, tudo isso por conta de um checklist de imposto de renda. Que bacana, galera. A gente nunca sabe, para fechar isso e te devolver a bola, a gente nunca sabe o que acontece na vida, gente. A gente precisa ser grato, como o Álvaro trouxe, ser gentil e ser cortês, dar o nosso melhor. Eu acho que de alguma maneira o destino devolve, gente. O destino devolve o melhor para a gente. E o Álvaro somos provas disso, né? A gente está aqui hoje, uma história de 2006, 2005 juntos. E que bom estar aqui Pois contigo é, hoje. E aí foi nesse momento que você entrou na tecnologia contábil. Conta isso. como é que foi essa tua jornada, Álvaro, de começar a ser o nerd Fechando da aquele dia contabilidade. especificamente, né, você, eu me lembro perfeitamente, fez uma palestra, né, sobre os acontecimentos quando seu pai teve um infarto, né? E é muito doido, né? Porque como meu pai faleceu, para mim a história era que seu pai estava falecido. E para mim foi muito estranho. Alguns anos depois, eu ia no almoço no Coco Bambu, e seu pai estava sentado na mesa. Eu descobri que seu pai não faleceu, eu não tinha. E o medo igual um maluco. Eu falei, pô, Parece eu que nada senti a aconteceu. sensação de ver um defunto, cara. Mas, enfim, e tem uma história de bastidor deste dia também. Essa eu acho que ninguém sabe. Espero que o Gabiru não fique chateado comigo. Mas o que aconteceu? Aquela premiação era uma vontade muito grande que o Gabriel tinha de destacar aqueles melhores clientes que o Nibo teve, né? Pessoas que ele viu que estavam sendo bons clientes para o Nibo e que estavam retornando para a comunidade da contabilidade, etc., né? E aí eu me lembro que desde aquela época eu já estava levando muito retorno para eles, né? Olha, isso aqui, essa tela pode ser melhor assim, isso aqui pode ser assado. E como eu ia lá presencialmente, eu sentava do lado do programador, por que você não faz assim? Porque eu tomava meu tempo com isso, né? E aí ele falou, não, legal, aí ele resolveu me premiar como contador da tecnologia. E aí ele foi premiando pessoas que ele viu. Aí eu lembro a Fernanda Rocha, não me lembro lá, ele foi dando um título para cada um. E ele disse que isso depois deu uma confusão, cara, porque chegou no ano seguinte, ele começou a receber telefonemas. Olha, tudo bem? Queria saber aqui como que eu faço para me inscrever e quais são os critérios para eu também receber uma homenagem. E ele falou, rapaz, é só ser meu amigo. Só para Cara, ficar eu que a não gente. tinha critério, entendeu? Aí depois ele criou só os critérios, né? Mas é tudo. Startup é assim, né? Você faz, depois você vê, né? Que, aliás, acho que um ponto legal da gente conversar aqui, né? Que hoje eu vivo muito a cultura do Lean Startup, né? Que é a startup enxuta. Quem nunca leu esse livro, não perca a oportunidade de ler. Se eu fosse resumir o livro, ele é basicamente o toyotismo e as ideias da Toyota, do Just in Time, que elas são aplicadas no meio dos serviços. Então, é, parece que é simples, parece que não é nada, mas você ter a mentalidade de ciclo, de tenta, descobre o que está errado o mais rápido possível e conserta rápido e começa de novo, isso muda a velocidade de crescimento de uma empresa, né? Então, assim, pensar como uma empresa de tecnologia é muito bom para qualquer negócio, eu acho, né? Eu lembro de uma reflexão, Álvaro, pegando um gancho no que você falou.
eu não lembro exatamente quem falou isso, sabe? Então eu não quero ser injusto de falar, mas não fui eu que criei, eu aprendi isso com outra pessoa. Mas a pessoa fez a seguinte provocação, falou, cara, os contadores, eles se... historicamente, eles sempre se compararam Perfeito. muito com os advogados. E até hoje, né, você vê muita gente falando, nossa, o CRC tinha que ser forte, o CFC tinha que ser forte como a OAB, e os contadores tinham que ser unidos como os advogados. E você via ainda, né, contadores vestidos de terno e gravata, aquela solenidade toda, aquela comparar com a empresa de tecnologia. Porque a contabilidade tem muito mais semelhança com tecnologia, com software as a service, do que com um advogado. E realmente, né, o advogado, ele geralmente ele trabalha em cima de uma demanda específica, no contencioso, né? Defendendo uma ação ou propondo uma ação. Ele não tem muito consultivo, ele é mais contencioso do que consultivo. E o contador não, ele lida com recorrência, né? Com É muito receita mais recorrente, próximo. com trabalho recorrente, com demandas recorrentes. É muito próximo do software, né? É você servir o teu cliente, em vez de uma plataforma de tecnologia, você servir de informações, Não. orientação, serviço Especialmente específico. se falando da PME, E eu né? acho que o contador tem muito Para disso. uma empresa pequena, é muito rotineiro, muito processual, né? Muito processual. E eu vou até além, cara. Teve um tempo atrás uma empresa, que eu não sei se você que está nos assistindo acompanhou, uma empresa chamada Obvia Contabilidade Digital. É uma dessas contabilidades online. Eu até falo um pouco dela, porque os caras foram bem ousados. Fizeram uma campanha de um evento presencial, tinha um stand lá, fizeram uma campanha que o cliente que fechasse o contrato com eles ia ganhar uma garrafa de uísque. Então, ele estava dando uísque para os clientes novos. Você vê deixar ou feliz, comemorar e tomar um uísque, ou então ele beber e reclamar, seja o que for. Mas o que eu estou dizendo isso? Porque a Óbvia, ela se posiciona como um aplicativo. A contabilidade como um aplicativo. A gente está começando a ver uma conjunção de contabilidade e tecnologia. De algumas empresas, como Contabilizei, misturando contabilidade como se contabilidade fosse tecnologia e tecnologia fosse contabilidade. Então é algo bem curioso a gente ver isso acontecendo na frente dos nossos olhos, que o que a gente chama de contabilidade hoje vai estar sendo mudado. Não é como era o passado, e muito longe do direito. Nesse sentido, é muito mais próximo de software, de tecnologia, do que efetivamente de norma jurídica, de lei. Então, assim, a minha leitura é que a gente está tendo a oportunidade, eu devolvo para você agora, Álvaro, de meio que ver a história se construindo na nossa frente, né? Parece que a gente está vendo os fatos acontecendo e, caramba, olha só o que está acontecendo com a contabilidade. E a gente Em sendo algum ator dessa nível, é história. como se a gente estivesse vendo o nascimento da internet lá atrás, que a gente passou por isso, né? E hoje a gente não imagina o mundo como era antes, né? Eu até tenho uma história legal para contar aí. Eu comecei a gostar de tecnologia por causa da contabilidade, na verdade, por causa do meu pai ser contador. Por quê? Porque os meus pais eram os dois contadores, e como todo contador, né, de pequeno porte, principalmente daquela época, da década de 80, né, trabalhavam sábado, domingo e feriado, né? Então, chegava sábado, principalmente, eles estavam no escritório trabalhando como se fosse um dia de semana, mesmo sem ter nenhuma equipe, né? E não tinha com quem me deixar, nem eu, nem meu irmão. Então a gente vinha aqui para o escritório, aqui para onde eu estou hoje, e ali do lado de fora tem um corredor grande, largo. E nesse corredor, a gente com uma bolinha de tênis jogava um futebol, eu com meu irmão, só criança consegue, né? Duas pessoas ficar jogando futebol horas. A gente jogava aquele futebol, fute-tênis, como você queira chamar, criava umas brincadeiras, uns jogos, até que um belo dia apareceu, eu lembro do nome dele, Hugo, que era o cara da tecnologia do meu pai, né? E o Hugo, talvez não seja Hugo, seja Vitor, era engraçado que ele era um obeso mórbido. Mórbido, assim, 300 quilos. Assim, como é que é aquele da... Sabe aquele do Star Wars? Grandão? E o meu pai alugou uma sala só para ele. Só cabia ele na salinha, com os computadorzinhos na frente, e ele ficava lá, sentadão, papapá, papapá, papapá. E né, eu acho que eu errei o nome dele. Hein? Acho que Vitor veio, acho que o Hugo foi o que veio depois. Mas enfim.
tinha esse cara que era muito grandão e que eu, como criança, né, para mim parecia uma outra espécie de pessoas. Eu não estou fazendo. É uma criança, né? Eu olhava e falava, nossa, pessoa diferente, né? E tal, não sei o que, grandão. E eu tinha medo dele. Mas um certo dia, meu pai me levou lá e ele me mostrou um jogo, que era o Test Drive. E era naqueles monitores verdes, sabe? Então, e você jogava, tipo, com um tecladinho, e o jogo era bonitinho e tal, né? Me lembro que até hoje eu comecei a gostar até de carro por causa daquele jogo. Me lembro que tinha a Ferrari Testarossa, me lembro os nomes dos carros do jogo. E aí eu comecei a querer que a semana passasse para eu poder chegar no escritório no sábado para jogar um joguinho. E ele todo sábado arrumava um joguinho novo lá para mim. E eu comecei a adorar aquela brincadeira. Aí eu me lembro que com 12 anos, para 13, eu pedi para o meu pai, olha, eu queria ganhar de aniversário um computador, porque né, eu quero jogar em casa. Eu nem imaginava que eu ia fazer computador além disso, mas para mim era para isso. Né? Eu lembro que tinha o Atari, né? Mas, pô, os jogos do PC eram muito mais legais. E aí eu me lembro que o meu pai sabiamente falou assim, meu filho, vou te dar o computador. Se você vier com pelo menos 250 toques do curso de datilografia. Tinha que saber datilografia. Aí eu fui lá, fiz o curso, passei, fiz mais do que os 250 toques. Aí ele me deu um computador, né, num aniversário lá. Tinha curso de datilografia, né, cara? Antigamente, para Pô, e você foi bom operar pra caramba, cara, computador. porque hoje eu digito sem olhar, com todos os dedos, muito rápido. Então, assim, acho até que deveria ser uma coisa que deveria ser ensinada, porque o Tem um povo funcionário nosso que cata fica milho pra catando milho, caceta, né? velho. Não dá. Aí, assim, aí eu ganhei lá o meu primeiro computador e não tinha muita coisa para fazer com o computador, né? Além de meia dúzia de jogo. E aí eu descobri que tinha um negócio chamado BBS. Você já ouviu falar na BBS? Rapaz, a BBS era a internet antes da internet. A BBS, você conectava, né, com o modem e você não conectava exatamente na internet, você ligava no outro computador. Então vamos dizer que eu sou dono de uma BBS. Quer dizer que eu tenho um computador e eu tenho meus arquivos lá. Tinha um programinha, né, que era tipo um sitezinho. E aí, um amigo meu queria entrar na minha BBS. Ele ligava, conectava, buscava as informações, navegava no site. E para o outro entrar, ele precisava sair, entendeu? Imagina uma internet que só entra uma pessoa por vez. Uma rede fechada. E que doideira. Isso foi Isso foi em quando, Álvaro? 92. Ano assim, tem noção? 92. Cara, quando eu penso nessas coisas, conectando com os dias de hoje, a gente passou por uma Não revolução é? tão grande na tecnologia que é absurdo. Né? Você está falando de um jogo numa tela verde, uma rede de computadores Que ocupava a linha do seu simples. telefone. Cara, hoje a gente passa por. Ocupava a linha do seu Como? telefone, não dá para fazer ligação. Ocupando o telefone, hoje você tem um telefone que tem um processador mais rápido do que tudo isso. E hoje, aquela contabilidade que o teu pai pedia para você digitar porque era necessário você digitar, né? Formulários, a receita. Hoje a gente está indo para uma contabilidade sem digitação, cara. Isso me impacta muito. E as teorias de hoje, né? Eles falam das teorias do desenvolvimento, que o que está por vir nos próximos anos, a transformação dos próximos anos Sim, é maior do que das sim. últimas É, décadas. É uma ele mostra teoria dos o processadores, seguinte: brincava do. quando você tem uma linha aritmética, você tem um gráfico que sobe assim. E quando você tem uma linha exponencial, você tem isso aqui. Essa subida aqui, gigantesca, quando você está aqui nesse ponto, a sua referência é o passado. Então o que você vê é isso. Você não percebe que você está na beira disso. É muito doido. Verdade. Eu acho que essa subida, essa PG aí, ela vai destruir muitas empresas contábeis, cara. Acho que a tecnologia, de fato, ela é
uma bênção e uma penitência. Ela é uma bênção para alguns e uma penitência para outros, porque aqueles contadores que nesse momento, acho que foi perfeita a tua análise, né? Você que está na curva subindo, se você olhar para trás demais, você vai estar olhando para o mundo que passou e o mundo que vem é um mundo muito diferente. Tentando levar esse papo um pouco para a prática, até falando do Contabilidade Consultiva ao Vivo, que foi o evento presencial que a gente fez, cara, a quantidade de sistemas autônomos na contabilidade que estão surgindo, sistemas que se propõem a fechar impostos sem intervenção humana, se propõem a fechar folhas de pagamento, fechar contabilidade. Se você pegar, por exemplo, tá, um dos exemplos, o sistema da Thomson Reuters, em que você tem lá o Thomson Reuters Digital Bank, que é um banco digital, esse Thomson Reuters Digital Bank interligado no sistema contábil, e toda operação que tem aqui no banco já está no contábil em tempo real. Então, o setor contábil, que no passado era o último a saber das coisas, agora é o primeiro a saber. No que cair um PIX, no que pagar um boleto, no que receber, já está a informação no contábil. E pelo CNPJ, se você já tiver lançamento do passado, histórico, ele já classifica lançamento a débito e a crédito. Então, olha que loucura, gente. A contabilidade que todos nós aqui, né, eu, Álvaro, vivemos, ela está sendo transformada, ela está sendo talvez destruída e reconstruída de um jeito avassalador. Acho que é importante de trazer isso, Álvaro. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Você que viveu isso desde o início até... E hoje o Álvaro, ele é conselheiro de muitas empresas de tecnologia, ele convive com essas empresas, ele atende muitas startups, né? A contabilidade do Álvaro atende também muitas empresas de base tecnológica. Que dica você dá, cara, para o contador conseguir sobreviver nessa PG, sobreviver nesse crescimento Cara, bom, exponencial? antes de responder, um comentário aí das coisas que você falou, é, a tendência quando a gente vê uma tecnologia no começo é achar que ela só serve para brincadeira. E eu vou continuar a história que eu estava contando porque ela se liga muito nisso. O que tinha na minha BBS para você entrar e buscar? Fala para mim. Um garoto, adolescente, botando arquivo na internet. Oh. Fotos proibidas. Era o que tinha lá. E música pirata também, lógico. Então, teve um programa que chamava o Napster. Você não tem ideia do tamanho da minha biblioteca. O mundo inteiro baixava do meu Napster. E eu tinha uma coleção grande de música brasileira, coisas raras. E eu, tipo, as pessoas entravam no meu Napster. Eu já vou responder a pergunta. Mas assim, as pessoas entravam no meu Napster e elas começavam a baixar um álbum, outro álbum. E eu, moleque, não tinha muito o que fazer em casa, né? Aí eu entrava lá, pô, essa pessoa baixou o álbum tal, depois buscou o outro. Aí eu entrava num chat. Oi, tudo bem? Tá gostando disso? Acho que você vai gostar daquilo ali também. Tem um outro álbum aqui que é muito legal. Eu virava um sommelier da galera que tava baixando as coisas piratas lá. Cara, eu fiz amigos, fiz namorada. O negócio era uma comunidade, assim. Então, assim, e aí você vê que desde aquela época eu gostava de compartilhar. Enquanto todo mundo entrava no Napster para buscar a música, eu fazia minha coleção para disponibilizá-la para o mundo. Eu já gostava disso, eu nem me lembrava, né, desse conceito. E aí, quando você pensa nessa BBS dessa época, ela servia para brincar. Ela não servia para ser levada a sério. Nada de sério se fazia lá, não tinha BBS para fazer dinheiro, entendeu? Então, quando a gente vê esses sistemas, e a gente tem aí diversas tentativas, tem a Thomson Reuters com o Onvio, tem o OmniFlow, tem Getax 360, e tem um monte de outras plataformas menores, tudo parece um monte de coisa que funciona muito mal e que nunca vai resolver o nosso problema. A impressão que a gente tem é: essas plataformas, meu filho, esquece, elas nunca vão contabilizar direito porque tem muita variável. Só que a gente já viu esse filme e não percebe, a gente já viu esse filme muitas vezes. A gente já viu um carro, e eu me lembro perfeitamente, com farol automático, e que eu não queria ligar aquele automático de jeito nenhum, porque ele acendia quando não devia, ele apagava quando não queria. Pô, o limpador de chuva, cara, ele liga quando não é, aí tal, você no fim das contas quer saber, eu vou meter a mão nesse negócio. Assim, hoje o meu carro, por exemplo, que não é um carro novo, tem um
poupador de chuva, cara, que eu só ligo o automático e esqueço. Ele fica mais rápido, se o carro estiver mais rápido, ele acelera, se parar no sinal, ele diminui. Ele sabe tudo, cara. Acabou, tá superado. E parou de ser só para essa brincadeira. Agora você pega o Uber nos Estados Unidos, que não é Uber, né? Outros nomes, Car Driver, né? A gente até teve um post lá no Master anteontem, mais um post, em que você pega, de fato, o Uber sem motorista. E o carro te pega e te leva na rua de verdade, com obstáculos de verdade. E as pessoas, tem muita gente, eu sei que o que eu vou falar para muita gente que está aqui, que acompanha as coisas, sabe que já está rolando, mas muita gente não se ligou ainda. Ô, Pedro, você sabe, você chutaria quantos quilômetros o carro da Google já rodou os Estados Unidos sem nenhum tipo de intervenção humana em ruas não preparadas para isso? Dá um chute. O que você acha? Nem ideia. 10 mil 7 mil quilômetros? quilômetros? 50 mil quilômetros? Mais de 1 milhão de milhas, cara. Mais de 1 milhão de milhas. Já é uma realidade. E de todos os incidentes com o carro, parece que só teve um único que foi constatado falha da máquina. Em todos os outros. Se você botar seres humanos andando 1 milhão de milhas, eles vão ter Não, muito não, mas é muito pior do que isso. É muito mais do que apenas. É muito mais do que apenas ser melhor que o humano. Os acidentes que aconteceram, né, nenhum teve vítima fatal, pelo que eu estou em conhecimento. Foram todos incidentes de cidade. E normalmente o carrinho está lá, Googlezinho andando, e aí vem um ônibus e fecha ele de uma tal maneira que ele não consegue parar. Ele normalmente até consegue ir melhor do que um humano, que ele consegue prever antes, mas às vezes não dá, porque você imagina, né? Às vezes o ventinho fechado uma vez, cara, você não tem o que fazer. E é esse tipo de acidente que acontece. Então, assim, na contabilidade, a gente ainda vai ver o carro autônomo. E isso é um fato. Tem até um dado que me impressiona, cara. Não sei se você capturou isso lá na visita técnica que a gente fez na OMIE. E a gente está falando o nome das empresas, para que vocês possam entender que são empresas que estão rodando o mercado contábil. São empresas reais. A gente não está falando aqui de futurologia, tá bom? A gente está falando aqui do que está acontecendo. O grupo do Master fez uma visita técnica na sede do OMIE, 2 meses atrás. Estivemos lá com o Marcelo Lombardo, com o time todo do OMIE. E eles abriram um número que eu fiquei impressionado. Eles já hoje no MIE já tem 4 vezes mais transações pelas APIs do que transações humanas. O que isso quer dizer? Que tem 4 vezes mais operações vindo sem intervenção humana de outros sistemas, importando o lançamento de um lugar, emitindo nota fiscal e tendo devolução do outro, do que ser humano usando. Existe uma tendência, gente, que na verdade não é uma tendência, é uma realidade que vai acontecer. Os nossos sistemas vão passar a ter data in, que é entrada de dados automática. Não faz sentido nenhum você ter um teu sistema lançamento manual. Foi o que o Marcelo Lombardo chamou de comunidade. Com o Open Finance criando e aumentando, no momento em que você tem uma empresa emitindo uma nota fiscal para receber algo contra você, o lançamento do sistema financeiro dele está pronto no seu também. Porque você tem uma espécie aí, o pessoal chamava do blockchain, né? da lógica do blockchain, a lógica Mas é o que está acontecendo. A gente está indo para um cenário, galera, que o trabalho que o contador faz hoje, ele vai ser destruído. Se você não está presente para o que está acontecendo nos seus olhos, deixa eu te alertar. O que você faz hoje vai acabar. É um pouco daquilo que o Álvaro falou da curva em PG. A gente está num momento agora de inflexão que quando tu olha para trás, você está vendo uma realidade. Se você olhar para frente, é outra, completamente diferente. Eu acho que a gente está exatamente, Álvaro, nessa curva em que a coisa sobe de um jeito rápido. E que se você não tiver coragem, aí fica uma dica prática para você. Se você não tiver coragem de testar esses sistemas e de conhecer eles enquanto eles estão nascendo, ser o que o pessoal chama de early adopter, né, que são aqueles caras que adotam primeiro, talvez você não vai ter tempo de adotar depois. Porque a mudança é tão rápida que se você não conhece esse sistema no início, você não consegue adaptar depois. E não estou falando você, João, Maria, Pedro, Álvaro, que está aqui falando comigo. Estou falando da sua empresa. Porque lembra que você tem um time com você. E você adaptar um time, uma cultura de mudança é um desafio.
Imagina só, tem contador que está usando há 20, 30 anos o mesmo sistema contábil. Vai tentar mudar de sistema contábil num ambiente desse? É difícil. Então, se você não aprender a mudar agora, talvez a hora que você precisar mudar, e você vai precisar por causa da Cloud Accounting, na contabilidade em nuvem, você vai precisar, talvez você não consiga. Eu acho que é muito disso que vai acontecer com a contabilidade. Eu posso estar sendo pessimista demais, eu posso estar sendo profeta do caos, não é isso, mas eu acho, pelo que eu tenho visto hoje, lá no grupo do Master, pelo que eu tenho visto no mercado, a gente está diante de sei lá, um terremoto, galera, uma revolução que parece silenciosa, mas daqui a pouco ela vai Olha, cara, explodir. eu acho que a parte processual da contabilidade, né, registrar, tá certo? Gerar o balanço pré-análise final, vamos botar assim, as operações que aconteceram registradas certinho. Isso não é que vai ficar, não é a Contabilizei, a Agilize, a Conube, esses caras. Não é eles que é o nosso inimigo. Aliás, não tem inimigo, né? Mas não são eles que vão dominar isso. Isso vai virar banco. Na minha visão, isso vai virar banco. Né? As empresas financeiras, elas vão dominar essa parte, né, processual da coisa. A parte analítica, se for produzir dashboard, produzir indicadores, etc., esquece também, porque é absolutamente você pegar lá e tal. O que nunca vai deixar de existir é: eu já tenho já tenho tudo registrado, eu já tenho os dashboards bonitos, e agora, como que eu faço para essa informação virar mais dupla? Ainda assim tem uma inteligência artificial querendo fazer, mas acho que estamos mais distantes. Acho que estamos mais longe. Chat É, GPT. Você chegou a dar uma eu olhada pergunto para ele no chat todo GPT? dia, cara. É o meu novo Google. Pô, e agora ele vai estar integrado no Bing, né, cara? Que a Com o Microsoft comprou, pessoal? tá sabendo? Microsoft Não, sabendo. comprou, filho. Comprou, tá, vai botar no Bing. Ela disse que o Google que se trema, meu. Quem não está sabendo o que é isso, galera, é o chat GPT. Como é que fala esse É, verbo aí, Álvaro? ChatGPT. Chat É. GPT? O que é GPT? Ah, eu Nunca soube, parei para pensar sobre isso. mas é. Ah, é nome, eu acho que é nome de coisa de nerd mesmo, assim, de. Acho que não é uma significado. O que é o chat GPT? É uma inteligência artificial que você pergunta qualquer coisa e ele responde de uma maneira humana, como se fosse um ser humano super capacitado, um super ser humano, e você fala, eu quero uma receita, eu quero cinco temas, eu quero um artigo sobre iluminação. Ele vai lá e faz o artigo para você como se fosse um ser humano. Você pergunta qualquer coisa, ele vai no sistema de busca e acha a resposta e responde como se fosse um ser humano. Eu estava conversando com o diretor de uma dessas empresas de tecnologia, e ele falou, cara, isso aí vai substituir os desenvolvedores. Eu quero um software, eu quero uma aplicação que vai fazer isso, isso, isso. Ele vai escrever o código. Ele vai substituir quem manda e-mail, quem escreve coisas. Porque você vai falar, escreve um e-mail para mim ensinando o cliente a fazer isso, isso, isso. Aí eu te pergunto, será que isso não vai substituir a análise contábil? Imagina só, uma inteligência artificial pegando dashboard, pegando informações em gráfico, né? Em tendência. Tu acha que o computador não é muito mais inteligente do que a gente, do que para processar dados? Ele pega informação que a gente não pega. Padrões, né? Ele começa a pegar padrões que nós, seres humanos, não conseguimos pegar. Então, assim, eu arrisco dizer, Álvaro, que até a Ela tá análise, arriscada, ela de está fato, arriscada. Quem ela fala tá muito isso arriscada. é o Mas é Lucas, mais do Vira distante, eu Deloitte. acho. Acho um pouco mais distante. É Até mais porque, distante. até porque Mas eu diria que já você foi faz mais uma distante hoje. análise Tá? e assim, se ela estiver lá e o empresário então for lá ler, não dá. Então, assim, Então, é o poder da vai muito teu educação. ponto, cara. Que não É dá para isso que é. substituir. Se É isso. aproveitar do fato, principalmente no país no que a gente vive, é um país que a educação não existe por parte do governo, e esse é o nosso papel. Ensinar o cara a fazer as coisas. Agora, o processual do negócio já era. E você pega, por exemplo, eu vou te falar, tem um vídeo que eu assisti esses dias do ChatGPT, cara, que é uma loucura. O cara, ele chega, pede pro chat, olha, você sabe fazer programa na linguagem tal? Aí o chat, sei sim. Então, me explica como é que é. Aí o chat, eu não sei se você sabe, ele responde contextualmente. Ou seja, eu posso perguntar assim, me conte sobre Pedro Nery. Ele vai lá e vai falar sobre você. Agora, quantos anos ele tem? Num outro contexto, ele vai, quem é ele, né?
Mas ele não, ele vai lembrar da sua pergunta. Então o cara vai lá e ele fala: você sabe fazer programa assim? Sei. Como é que se faz um programa em linguagem C++ assim assado? Ah, é desse jeito. Tá, e se eu quisesse criar um programa nessa linguagem que você colocou para fazer uma distorção de guitarra eletrônica, né? Um drive, para quem gosta de música aí, né? Uma distorção de guitarra, um filtro, um plugin para botar no meu programa aqui para eu tocar a guitarra. Eu vou tocar a guitarra lisa aqui e vai sair com distorção do outro lado. Aí ele, você poderia fazer assim. E ele faz o plugin e te dá o arquivo Excel, executável. Ele foi um programa. Aí você vai lá, roda o programa, aí ele falou, pô, ficou uma porcaria. Aí ele responde assim, olha, o programa que você rodou não ficou muito bom, você pode fazer mais assim? E o ChatGPT vai lá e faz o programa de novo. Cara, tem isso ao vivo. O cara fazendo ao vivo na sua frente. Coisas assim que para mim tá tudo armado. Mas ele fala, não, vai lá, repete as minhas perguntas, você vai ver o que ele faz. Aí, vamos fazer a reflexão de futurologia, tá? Um pouco de futurologia com dados de hoje. O que impede o chat GPT entrar num DigiSac da vida, um sistema de WhatsApp, e começar a responder mensagens dos nossos clientes? Imagina que uma contabilidade online não faria, Não, o chat vai GPT acontecer. atendendo o cliente, tirando tudo. Vai acontecer. Isso é um fato, gente. Assim, até deixando um pouco, né, esse papo a gente avançar num outro, né? Respondendo a sua pergunta inicial, né? O que fazer no meio dessa bagunça, né? Cara, eu acho que o que a gente tem que fazer no meio disso tudo é, primeiro, tentar ser pioneiro, né? O ditado diz que quem bebe a primeira água, bebe água limpa. Então, gente, toda crise é uma oportunidade. Então, se você hoje, né, só de você estar aqui assistindo essa live, né, assistindo os conteúdos, você está buscando estar na frente. Não importa o que vai acontecer. Se você é o primeiro, a água está limpa para você. Então, eu acho que isso é o que a gente pode fazer, né? E hoje, beber a água limpa é caminhar para uma contabilidade que serve ao nosso cliente mais do que ao governo. Até porque o governo, hoje, ele está muito próximo de não precisar mais de contador para calcular imposto. Aí você fala, mas o imposto é muito complexo. É só sair uma reforminha tributária, dar uma simplificada, tá entendendo? Vamos botar aqui um VAT, né, um imposto de valor agregado aqui, o IBS lá, que está sendo discutido, né? Vamos botar aqui o IBS, vamos botar isso aqui, simplifiquei as regras. Já, assim como ele já tem a nota fiscal, a nota fiscal nacional. Cara, eu não sei nem por que a gente faz tanto, porque ele já tem informação para fazer muita coisa. Eu conversei, Álvaro, não lembro se eu te contei essa história, com um cara que ele é muito próximo do comitê do projeto SPED. E ele falou, Pedro, o projeto SPED tem como meta acabar com a apuração fiscal. Isso não é uma possibilidade, é meta do projeto. Isso vai acabar. O governo vai gerar os impostos do empreendedor. E quando você olha com esse viés, está tudo sendo construído nessa dimensão, né? Unificação de notas fiscais, apuração fiscal, imposto, o digital tax, que a gente chama, né? Imposto digital. Então, assim, galera, precisamos trabalhar no cenário de que a tecnologia vai destruir É o trabalho atual, né? Imagina só, trabalho atual, isso. Trabalho atual. Porque isso é realidade. O governo está se apropriando da tecnologia para poder desintermediar o contador, tirar o contador do meio de campo para isso. E os concorrentes, empresas de contabilidade online investidas, estão usando tecnologia para ganhar eficiência processual e reduzir preço. Então, assim, essa questão da tecnologia, galera, é algo muito sério. E o que o Álvaro trouxe, eu concordo com você, Álvaro, a gente precisa ser pioneiro, a gente precisa estar no pelotão da frente. Precisa estar naquele batalhão lá do início que vai viver essa parada, que vai pegar o bônus e o ônus disso tudo. Porque se você ficar no pelotão para trás, pode ser que a próxima grande onda já veio e você nem pegou. Você tá ainda como o pessoal tá, eu tô na época dos RPAs, né? Hoje, alguns de vocês sabem, né? RPAs são sistemas de repetição. Tem gente que está começando a mexer com RPA agora e já está o pessoal vendo com integração nativa, com APIs. Então, é o cara que está gastando tempo com o trabalho de um formato e já está vindo outro trabalho em outro formato, sabe? Então, você está na frente desse pelotão, na minha leitura, é o melhor que a gente pode fazer. E como você faz isso na prática?
é participando de grupos avançados. Você não consegue fazer sozinho. Não vai ser dentro do seu escritório que você vai conseguir isso, gente. Possivelmente você é o mais esperto da mesa na tua empresa contábil. Possivelmente você é um empreendedor, o dono da empresa é aquele que lidera a parada. Se você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Porque nós precisamos ser os mais tolos, os mais burros da mesa, entre aspas, né? Para a gente poder aprender com os outros. É isso que acontece, por exemplo, em grupos como o Master Scale. Você se coloca num grupo em que tem gente que sabe mais do que você e, portanto, você cresce mais rápido porque você se ancora nela. Faz É, sentido você isso para bebe água você? limpa, né? Você passa a beber água limpa, só com quem está bebendo naquela fonte nova, que ainda não foi poluída, que ainda não está suja. Então, assim, para mim, tem uma empresa contábil que foi antes, né, de eu começar a trocar ideia com meus pares e outra depois, aonde eu percebi que eu fazia muita coisa errada, que eu fazia muita coisa, né? Porque assim, às vezes as coisas elas não estão de fato erradas, tá certo? Mas não estão erradas. Quando o pessoal fala das contabilidades online, o pessoal pergunta, eu sempre falo, cara, o problema na contabilidade online é, primeiro, a pessoa que está do outro lado para te responder, e aí online é um nome safado, né? Porque a minha também é online, pô. Pô, mas enfim, mas as contabilidades automatizadas, vamos botar assim, de autoatendimento, acontece muito, como todo atendimento sem profundidade, que é um atendimento onde eu te dou a resposta certa da pergunta errada. Porque interpretar a pergunta do cliente, às vezes, é muito mais importante do que responder a pergunta do cliente. Vou te fazer uma pergunta aqui e você responde sim ou não. Só pode essas duas. Pedro, é obrigado por lei a tirar pro labore? Pode dizer não sei também. Mas dentro do seu conhecimento, você É cabeludo, já porque faz conhece alguma sentido, lei né? que diz todo empresário é obrigado a tirar a lei 1, 2, 3? Lei não tem. Não tem. Lei não lembra. A É, resposta é lei não tem. não. Eu já vi pessoal da Receita Não. Ele falando, diz que o mas empresário tem que ter é embasado, prolabore. Ele né? não diz que a lei estabeleceu. Tem alguma lei? Se você perguntar para um atendimento superficial se tem alguma lei que obriga o prolabore, ele vai responder não. Eu sou obrigado a ter prolabore? Não, você não é obrigado a ter prolabore. Só que a pergunta que o cara queria saber é: eu deveria ter prolabore? Porque você não é obrigado a ter prolabore, desde que você não trabalhe na empresa. Senão tem que ser Porque contributivo, senão final você precisa do ser INSS, contribuinte. Você presidente. entendeu? Então, assim, essas sutilezas, elas mudam tudo. E quando você. Eu tô lembrando por que eu falei isso. Eu falei isso pelo seguinte, porque na época eu tinha, às vezes, coisas que eu tinha as respostas certas das perguntas erradas. Então eu achava que eu estava certo, mas eu não tinha me feito a pergunta certa. Entendeu? Né? Até, por exemplo, valorização profissional, uma coisa que eu. Né, o meu pai tinha uma política assim, cara, com os clientes dele, que me passou, né, que era uma coisa de, não, o empresário é seu parceiro, e se ele deixou de te pagar é porque ele não estava sem dinheiro mesmo. Você conhece um contador assim? Que vai pegando na mão, e vai andando, e vai para. Cara, mas tá errado ele? Não tá errado, né? Porque é parceria. Mas se você parar para olhar por um outro viés, cara, você tem um negócio. Esse negócio, ele tem fornecedores grandes e pequenos, tá certo? E você tem uma contabilidade, que é um negócio, via de regra, pequeno, médio. Cara, você vai deixar de pagar o teu parceiro. Sabe? Você não está sendo parceiro. Não, Com quem mais você está entendendo? precisa, né? Não faz sentido na minha cabeça você achar que você tem que ser parceiro dessa forma. Isso não é ser parceiro, né? Isso não é ser parceiro. Mas, enfim,
Quanto tempo que a gente está? Não sei, eu estou perdido aqui. Ah, não, tá tranquilo. Temos mais alguns minutinhos, mas eu vou pegar esse gancho rapidinho para falar um ponto, galera. O que o Álvaro está trazendo é algo que para mim é muito importante. A gente, ao longo da nossa vida, a gente tem códigos inseridos na nossa cabeça que, por vezes, nos condicionam, né, a pensar. Então, o cliente é parceiro, a gente tem que ser parceiro do cliente, o cliente está passando dificuldade, a gente tem que assumir isso para ele. Isso é uma parada, um código que entra na nossa cabeça, uma verdade, que nem sempre ela é a melhor verdade para a gente, para o próprio cliente. E é difícil a gente enxergar isso até que a gente vê outra pessoa que pensa diferente. Exatamente. Então, é por isso que nós, seres humanos, precisamos dos grupos. Porque quando a gente está em grupo, você pensa, porra, bicho, eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí você vê um novo olhar, um novo prisma, e aquele conceito que estava na tua cabeça, você se permite libertar e aquele conceito vai embora. E parte do nosso crescimento vem disso, a gente se libertar do que a gente chama de crenças limitantes e abrir espaço para novas crenças, crenças que fazem a gente crescer, de entender. E uma delas é essa, entender que contabilidade é um negócio. É um negócio e tem que ser um negócio próspero. Se você, contador, quer entregar prosperidade para o seu cliente, você tem que ser próspero. Não faz sentido você querer ajudar teu cliente a ter mais sucesso, mais qualidade de vida, ter mais dinheiro no bolso, se você não está fazendo isso para você. Então, é um jogo de você entender que contabilidade tem que ser um negócio de prosperidade. Que você tem que ser uma pessoa grande. Uma pessoa grande, não estou falando grande de andar com roupa de marca ou carro de luxo, não é isso. É a pessoa que consegue realmente prosperar na vida nos seus objetivos, porque só assim você consegue levar teu cliente a prosperar também. Então, acho que isso é uma das coisas que eu aprendi convivendo com grandes empresários contábeis. Porque os contadores que eu conhecia naquela época, lá atrás, quando a gente começou aqui no Espírito Santo, quando viemos do Rio Espírito Santo, eram contadores que pensavam diferente. Então, gente, a verdade é a seguinte: ambiência é tudo. Ambiente que você convive é tudo. Ele diz o que você vai se tornar. Tanto é que está até na Bíblia, né? Diga-me com que anos que eu direi que és. Isso está escrito em vários trechos, porque é verdade. Com quem a gente anda, diz com quem a gente é. Eu provoco você agora. Com quem você está andando? Com quem você está andando na contabilidade? Bom, pergunta para mim? Opa, galera. Bom, com quem você está andando na Rapaz, contabilidade? cara, eu vou te falar que eu já desde 2017 vinha procurando andar com pessoas que pudessem me agregar, que pudessem trocar comigo. E posso dizer que nesse caminhar todo, né, principalmente ali quando eu comecei a frequentar o grupo da Fernanda Rocha, Contabilidade Sem Chatice, conheci grandes pessoas ali, são meus amigos queridos, a própria Fernanda, né, gente que eu tenho muito carinho. E ali eu comecei a trocar dores, né? Só que ali, a maioria das vezes, eu estava trocando com pares iguais. No Master, né? Eu sou caçula do Master, né? Vamos botar assim. Então, eu estou nas primeiras faixas do Master. E ali eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que estão, sei lá, no dobro do meu tamanho, ou até 10 vezes mais o meu tamanho, você imagina uma coisa dessa. E, cara, como é grandioso você ter esse contato com pessoas que já foram muito além do seu momento. Então, assim, se por um lado você também tem uma dificuldade, porque, né, a pessoa às vezes está vivendo dores que você ainda nem vive, né? Então, né, tem alguns exemplos aí de coisas que eu vi o pessoal comentar e eu falei assim, pô, quem dera eu ter esse problema aí, isso aí ainda não tem, entendeu? Não tá na minha alçada, mas assim, mas por outro lado também, você vê que os tamanhos mudam e os problemas só aumentam também. Mas principalmente, você conversa com uma pessoa, você conversa com outra, você conversa com outra, você conversa com outra. E você começa a perceber que todas elas têm algumas coisas em comum. É tão subjetivo que eu não conseguiria botar em palavras. Mas você começa a ver uma coisa que eu percebi muito e que eu mudei muito. Eu até fiz um teste do DISC, né? Recentemente, até porque você fez
né, um evento e liberou isso para a gente, né? E eu já tinha feito muitos anos atrás. E muitos anos atrás eu tinha um analítico altíssimo. E eu sempre me vi como um analista, né? Não, eu sou um analista, eu sou um cara que tal. Cara, o meu teste, eu te mostrei, lembra? Deu 80 e tantos, 90% de execução. Então, assim, e parte dessa execução é você tá vendo ali, cara, todo mundo que tá andando tá executando. Tá colocando aquilo que eu falei lá no começo, do Lean Startup. Tô errando rápido. Eu tenho até uma coisa, né? Se o Fernando estiver assistindo aí, é meu sócio, né? A gente, no final do ano passado, teve aqueles problemas que toda a sociedade vai ter, né? O sócio faz uma besteira social ali, né? Não foi comigo pessoalmente, mas criou um clima ruim, criou uma questão difícil. Os demais sócios sentaram, cara, o que a gente faz? Pô, será que se a gente falar com ele, ele vai ficar ofendido? Se a gente falar com ele que ele mandou mal, que ele não deveria ter feito daquele jeito, que ele não deveria fazer aquilo, que aquilo não é legal para a empresa? Ah, de repente vamos deixar para lá, se repetir. Eu falei, pessoal, chamar ele para ontem, cara. Se ele não gostar, ficar ofendido, quiser ir embora, para mim, quanto mais rápido der errado, melhor. Hoje eu sou assim, quanto mais rápido der errado, melhor. Porque quanto mais tempo você está no negócio que vai dar errado, é mais tempo perdido na sua vida. Então vamos dar errado. Não, já aviso que não deu errado. Ele recebeu super bem a crítica, né? Achou que realmente, né, ele precisava amadurecer naquele ponto específico, né? Então, deu tudo certo, assim. Né? Mas assim, cara, hoje eu não tenho medo, isso aqui pode estragar as coisas. Não tenha medo disso. Tá entendendo? Se tiver que ser estragado, você deixa estragar, porque, cara, mais rápido você reconstrói, mais rápido você está andando. Quanto mais tempo você está comprometido com coisas que não vão funcionar, mais tempo você perdeu na sua vida. E, não, e a maioria das coisas da vida são renováveis, menos o seu tempo. Né? Isso, inclusive, vale, eu lembro de algumas vezes você me dando essa orientação, vale, inclusive, para a tecnologia, né? Você está implantando software. Você viu que aquela parada não vai dar certo? Cara, você não tem compromisso com erro. Cancela essa porra, assume o Sim. prejuízo e Não, vai eu pro já próximo. contratei um ano, Porque se você cancelei no ficar... segundo mês, paguei uma multa de metade do contrato e, cara, mas eu não vou usar. É isso aí. A gente tem que ter essa coragem de essa execução de fazer a coisa acontecer. Nem sempre a gente acerta. Agora, é o que a pessoa chama de fast chip learning, né? Você aprender rápido e barato, errar rápido e barato. Você tem que errar pouco, errar pequeno e errar rápido. Porque o erro não é o contrário do acerto, o erro é o É, caminho para o acerto. Então, quando você erra, você está tentando. Se você está tentando, meu amigo, se você for comprometido, você vai chegar. Então, o erro não é o contrário de acerto, o erro é o caminho para o acerto. O que a gente tem que ter é a sabedoria de errar pequeno e errar rápido. Errar pequeno que não pode ser o erro que vai te quebrar, e errar rápido porque seja o erro que você consiga desmobilizar rápido e avançar. E isso vale para tudo, vale para pessoas, vale para processos, vale para tecnologia, vale para estratégia de marketing e vendas. Então, tudo isso, gente, olha que interessante, é muito de mentalidade, e volta até naquela primeira conexão que você trouxe, né, do livro Startup Enxuta, é é isso. uma forma de você pensar Lean, né? É uma forma diferente de empreender. O contador tem uma formação de que a contabilidade é aquela coisa lenta, gradual, e que para toda origem de uma aplicação e que tudo tem que estar em perfeito equilíbrio, equilíbrio do balanço patrimonial. Mas, gente, a vida não é equilíbrio, não. A vida é uma distorção. Você tem que estar o tempo todo tentando, acertando e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, acho que até nisso, cara, de mentalidade empreendedora é uma parada que a gente precisa falar sobre. Porque senão o contador fica parado em dogmas do passado e por isso não tem sucesso. E você vê contadores que às vezes formaram na mesma faculdade, contadores que se conheceram juntos, você vê um contador cheio da grana, com prosperidade, e outro contador, um outro E às contador que vezes, não está esse que não está nesse nesse patamar. patamar, você pergunta para ela sobre ICMS, ela sabe tudo. Sabe tudo. Isso aí. Não necessariamente é o cara que É, tem conhecimento técnico, né? Na real, conhecimento, os aspectos comportamentais, inclusive, eles tendem a ser mais decisivos do que é o o conhecimento soft técnico, muitas skill, né? vezes. Famoso. Agora tá o nome. É o tal do foco.
Meu amigo Álvaro, o nosso papo é tão bom que a gente consegue ficar horas e horas, como a gente fica horas Aí e sem horas chopp é mais conversando, né, cara? difícil, né, cara? Sempre Boca troca muito. seca. É, fica sem cerveja, esse horário. Mas eu quero te agradecer, cara, por você ter topado esse convite de estar comigo nessa live. Como eu disse já no início e repito, você é um cara que contribui muito para o mercado contábil, você contribui muito diretamente com a galera que te procura, que tem o seu contato. Eu recomendo que você acompanhe o Álvaro. O Álvaro, eu ainda não consegui convencer o Álvaro a ser blogueiro, não. O Álvaro é um cara mais de uma low profile, mas é um cara que sempre que você recorre a ele, ele ajuda. Mas o Álvaro também contribui muito com o desdobramento daquilo que ele faz, né? No momento que ele está diante de uma empresa de software, corrigindo, ajudando a melhorar a interface daquele sistema, isso impacta toda a categoria contábil. Então, você tem feito isso já há muitos anos. Para mim é um privilégio estar do seu lado, cara. Obrigado aí pela contribuição. Muito orgulhoso de ter você como mentor no Scale. Então, você está lá dando apoio para os membros do Scale, podendo abrir o jogo lá e falando bem, falando mal. Enfim, sendo verdadeiro como a gente precisa ser para ajudar esses contadores a crescerem. E para mim é uma honra estar contigo, cara. Obrigado Pedrão, mesmo. sempre uma alegria, sempre feliz, cara, porque você e o Gabriel são, sei lá, acho que são as duas pessoas que eu acho que acreditam em mim mais do que eu mesmo, cara. Então, assim, eu fico honrado pra caceta, né, cara? É muito bom, né? Apesar de eu não estar postando nada e tal, assim, só pela nossa convivência e tudo. E queria agradecer aí, tem 40 pessoas, fiquei feliz que, né? Porque assim, às vezes a gente acha um número pequeno, né? Mas eu fico imaginando 40 pessoas aqui na minha frente, é gente pra caceta, né, cara? Nossa. E esse número é um número É, dinâmico, né? Muita gente entra e sai. é, Então, na verdade, são pessoas centenas entraram, de pessoas pessoas saíram, aqui. A gente pode né? impactar elas. Tudo bem, pessoal, entra que você é bonitão, então ajuda, mas a gente vai tentando enrolar aqui para ver se fica um pouco mais. Tá bom? Brigadão. Beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tamo junto, meu amigo. Até breve. Um abração.